O filme sobre a vida de Jair Bolsonaro vai ser investigado pelo Supremo Tribunal Federal. O inquérito aberto pelo ministro Flávio Dino mira o financiamento dessa obra que até agora ninguém entendeu como foi. Essa medida foi motivada pelos áudios que foram vazados entre Flávio e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro. Vamos ver a reportagem de Luciana Amaral. O inquérito de Flávio Dino tem como base uma denúncia da deputada Tabata Amaral, que diz que deputados do PL teriam indicado emendas parlamentares para financiar conteúdos audiovisuais com objetivos eleitorais. Entre eles, o filme sobre a história do ex-presidente Jair Bolsonaro. Mário Frias e Bia Kicis, alguns dos citados como autores dessas emendas, negam qualquer irregularidade. Mesmo assim, a nova linha de frente ajuda a desgastar ainda mais a imagem de Flávio Bolsonaro. A Ancine, Agência Nacional do Cinema, informou que a Go Up, produtora responsável pelo filme, ainda não pediu registro para o lançamento do longa, nem tem solicitações para outras obras audiovisuais no Brasil. Em entrevista à CNN, o pré-candidato à presidência disse confiar 100% em Mário Frias e no irmão, o ex-deputado Eduardo Bolsonaro. Matéria publicada nesta sexta pelo site The Intercept afirma que Eduardo atuou como produtor executivo do filme sobre o pai, inclusive com responsabilidades e poder sobre a gestão financeira do projeto. Ele não fez gestão de dinheiro nenhum, pelo contrário. Ele foi uma pessoa que, inclusive, botou dinheiro do bolso dele nesse projeto, né? Não existe nenhum centavo de dinheiro que tenha sido colocado nesse fundo privado e tenha ido para o Eduardo. O senador também pediu desculpas por ter mentido sobre a relação com Daniel Vorcaro, ex-banqueiro do Master, e admitiu a possibilidade de novos vazamentos. Pode surgir, pode vazar novas conversas, pode vazar um videozinho mostrando o estúdio que eu possa ter enviado para ele, algum encontro que eu possa ter tido com ele. Foi tudo sempre para tratar essencialmente e somente, tão somente, exclusivamente do filme. Então não tem nada a esconder, então não vai ter surpresinha, não virão coisas novas. Nesta sexta-feira, Flávio Bolsonaro retomou as agendas públicas com aliados no interior de São Paulo. A participação nos eventos é uma tentativa de passar um tom de normalidade e amenizar a imagem impactada ao manter compromissos já assumidos. Flávio pretende ter novas conversas com empresários em São Paulo na semana que vem, em defesa de sua pré-candidatura. A intenção é reforçar seu nome como o candidato pró-mercado com mais viabilidade para derrotar Lula. No entanto, surgiu uma nova preocupação: evitar que o ex-governador do Rio, Cláudio Castro, alvo de operação da Polícia Federal nesta sexta, contamine ainda mais sua pré-campanha. Leandro, eu começo com você. Você está entendendo o que está acontecendo? Porque, assim, hoje o Flávio Bolsonaro deu uma longa entrevista ontem, deu uma longa entrevista hoje aqui à CNN, repetiu algumas coisas. A surpresinha que ele disse que não virá mais já veio hoje, né? Quando ele disse vai ter mais um videozinho. Aí vem o Eduardo Bolsonaro, faz uma explicação. Você que acompanha a política no Brasil, meu caro, o que você está entendendo disso tudo? Thaís, estamos numa sexta-feira que tem mais cara de quarta-feira, né? Acho que isso aí marca um pouco o tom do que foi a semana e do que vem adiante. Eu hoje acompanhei ao vivo a entrevista do senador Flávio na CNN e, assim, o que a gente percebe é, primeiro, ele não quer ficar parado e quer, de alguma forma, manter a iniciativa, ou seja, dar a cara, prestar contas, e não dar a imagem de que está escondido e recuado. No entanto, obviamente, assim que ele vem a dar a cara, também acaba se expondo, né? E soltando algumas coisas ou evidenciando um discurso que não está tão bem montado, né? E que tem certamente brechas. O que eu observei hoje mais cedo é que ele, de alguma forma, tenta colocar em segundo plano essa questão do Vorcaro e do Master e reforçar a imagem de que ele continua sendo o candidato anti-Lula e aquele que tem verdadeiras chances de
tirar o Lula do poder a partir de 2027. Obviamente, isso aí é o discurso e o que ele quer transmitir ao eleitor. Mas, obviamente, é uma situação muito mais densa, muito mais pesada por trás e muito mais complexa. Em Brasília, tudo gira em torno da expectativa de poder, ou seja, se você tem chances de ocupar o poder, de chegar ao poder, ou eventualmente, se você está no poder, de sobreviver, né? E no caso, com todos esses acontecimentos que a gente vivenciou essa semana, o Flávio acaba, de alguma forma, afastando expectativas de poder e, a partir do afastamento dessas expectativas de poder, diante das dificuldades que ele pode ter para se eleger, caso confirme a candidatura, isso aí cria uma série de problemas para ele, problemas internos dentro da direita e problemas externos, com apoiadores, com financiadores e principalmente com o eleitor. Rafael, o mercado financeiro tem tido uma reação mais forte de ontem para cá. Hoje, especialmente, ontem esse medo já tinha aparecido, mas hoje ele ficou evidente. Medo de um certo efeito Biden, do Flávio Bolsonaro não desistir, porque a expectativa é de que, se ele desiste, ele pode viabilizar, quer dizer, essa desistência poderia viabilizar ainda a tempo uma candidatura viável da direita. Esse medo é real? Esse medo é real e tem um sentido de ser, né? Por conta das perspectivas de que a candidatura Flávio Bolsonaro não tenha mais força política para enfrentar o grande desafio que é participar de uma eleição contra um incumbente com um nível de rejeição muito parecido. Eu acho que assim, o primeiro efeito dessa agenda negativa é a manutenção de uma taxa de rejeição do Flávio Bolsonaro, se não mais alta, muito próxima àquela que as pesquisas mostram também para o presidente Lula. Agora, muito embora tenha uma racionalidade, Thaís, essa preocupação do mercado de que o Flávio Bolsonaro não desistirá, essa leitura de que tem viabilidade política qualquer outro nome, que esse timing de uma eventual desistência vai acontecer no curto prazo, me parece ainda muito exagerado. E parte do pressuposto que me parece equivocado. A ideia de que o Flávio foi escolhido por ter atributos que o colocariam como o nome mais competitivo para ganhar do governo Lula não me parece que tenha sido essa a lógica. Foi muito mais uma lógica de manutenção de poder, de prestígio do bolsonarismo, dessa influência da agenda familiar dentro da oposição, né? Ou seja, o bolsonarismo como o grande protagonista do antipetismo, do que uma escolha baseada na maior chance do Flávio vencer. O próprio Flávio não era um nome mais natural, né? Então não foi uma construção suave. É por isso que quando vem essa agenda negativa, o áudio vazado, fica todo mundo meio se perguntando o que vai vir por aí. E por hora, né, se a gente pega as próprias palavras do Flávio e de sua defesa, essa estratégia ainda não para de pé, ainda parece ter muito buraco, que vai alimentar certamente esse desgaste ao longo do tempo. A candidatura dele foi uma imposição, né? Essa sim foi uma grande surpresinha da família Bolsonaro. Agora, Jussara, eu quero te ouvir sobre as explicações, porque as explicações para o público e para o eleitor ainda estão confusas. E tem vários ditados aí aparecendo na praça. Hoje eu citei um: a cada conto aumenta um ponto. Daqui a pouco vai aumentar, a cada conto aumenta 2 pontos. Outro é: a cada machadada uma minhoca. Está saindo 3 minhocas de cada buraco. Como é que os aliados estão recebendo? Porque o eleitor está confuso. E os aliados de Flávio Bolsonaro? Thaís, o grande desafio de Flávio Bolsonaro neste momento não é convencer aquele eleitor que ainda estava em dúvida em quem ia votar. Aquela fatia do eleitorado que pode, inclusive, votar em Lula ou votar em Flávio. A questão já não é mais essa. A questão agora é ele convencer o seu eleitorado, a militância bolsonarista, que dá para votar nele, que dá para confiar nele. E aí, os aliados também bastante irritados essa semana quando foram surpreendidos com essa reportagem do site Intercept mostrando a conversa de Flávio com o Vorcaro, eles têm sido provocados a fazer uma defesa enfática de Flávio Bolsonaro, mas eles ainda são muito reticentes, porque o que eles dizem?
a gente vai tentar segurar a mão dele, mas até aqui o grande temor de parte deles era justamente o fato de aparecer novos vídeos, novas informações. Hoje ele aqui na entrevista à CNN disse que pode aparecer, mas voltou a afirmar que está tudo limitado à questão do pedido do patrocínio para o filme do ex-presidente Jair Bolsonaro. A grande questão aqui Thaís, e aí para o eleitorado e também para os aliados mais próximos, a dificuldade disso são as contradições que apareceram até aqui, desde que foi publicada a reportagem, e também os recuos. Primeiro, Flávio, quando questionado de supetão ali na entrevista coletiva, ele foi questionado por um repórter do site Intercept, ele disse que era mentira, deu uma risada, aí depois ele confirmou que sim, conversou com o Vorcaro, e aí ele não tinha contado para os seus principais aliados, e aqui é uma grande questão, porque como você não fala para o seu advogado, para o seu marqueteiro, para os seus gerenciadores de crise, que você tem essa questão que pode aparecer? Ele não falou, ele está alegando a confidencialidade do contrato, mas o que algumas pessoas me disseram era o seguinte: se a gente soubesse, já estava fazendo uma vacina sobre isso. A questão é que depois também em relação a Eduardo Bolsonaro. Primeiro Eduardo Bolsonaro e o deputado Mário Frias, eles negaram que tinha uma relação com o Vorcaro. Aí depois confirmaram que tinha. Então hoje também, olha, o Eduardo Bolsonaro tinha negado qualquer relação com a questão do dinheiro, com o fundo. Aí hoje, olha, em determinado momento, sim, eu fui produtor executivo, mas porque eu coloquei dinheiro. Então, isso tudo, Thaís, fica difícil as pessoas comprarem com certeza, inclusive para fazer a defesa. Por isso que o que a gente observa aqui é que, neste momento, o grande desafio do Flávio é convencer os seus aliados mais próximos que dá para fazer a defesa dele, manter a candidatura e, claro, o eleitorado, o bolsonarismo. Porque, neste momento, essas contradições e recuos não ajudam em nada nessa defesa, nessas explicações. Acho que a partir da próxima semana, Thaís, vai se verificar se essas explicações têm sido suficientes para a própria bolha bolsonarista. Rafael, quer fazer uma intervenção aqui? Não, eu acho que assim, teve o timing, né, desse vazamento, acho que exacerbou um problema que a gente já identificava como uma possibilidade de machucar a candidatura do Flávio quando ele ficaria mais exposto, né? Até aqui, grosso modo, essa popularidade que ele obteve, os bons números nas pesquisas, tem mais a ver com o fato dele ser herdeiro do seu pai, né, ter sido indicado pelo ex-presidente Bolsonaro como, digamos, o seu representante na disputa de 2026 e também com o desgaste do próprio governo, né? Então, a perda de avaliação do governo ao longo de 2026 também sustentavam esses bons números do Flávio. Esse componente mais pessoal ainda não tinha aparecido. Eu me lembro que, à época desse crescimento, chegou a ter uma tese de que ele estava conseguindo ser mais moderado, passaram umas outras imagens. Sim. A gente rapidamente viu que esse discurso não resistiu a um episódio de agenda negativa e a maneira como ele está tratando junto sobretudo aos canais de comunicação para responder essas acusações, por ora ainda num terreno muito inconsistente. Então, esse componente pessoal é sim um desafio para o campo da oposição e agora com toda essa celeuma, inclusive tentando que justificar e ainda manter a sua candidatura. Leandro, o Flávio Bolsonaro foi atingido por uma avalanche. A última vez que a gente viu ele mais empoderado foi na derrota lá da escolha do Jorge Messias. Depois dali veio uma sequência de más notícias para ele. Começo com a visita de Lula a Trump, que atacou diretamente uma bandeira bolsonarista. E aí vai desde a operação da Polícia Federal Ciro Nogueira até a operação de hoje, por exemplo, que mirou o ex-governador Cláudio Castro, que, aliás, a gente vai entrar nesse assunto daqui a pouco, no próximo bloco, nós vamos tratar especificamente da operação do Cláudio Castro. Eu queria te ouvir qual é a sua visão da gestão que está sendo feita, não só da história dos áudios, mas dessa avalanche como um todo que atinge Flávio Bolsonaro diretamente, claro, mas indiretamente por ele ser o candidato hoje que está mais bem posicionado nas pesquisas, tem o partido dele envolvido e a direita como um todo. Thaís, justamente acho que você traz uma questão central aqui, que é o master e que a gente está tratando como uma variável independente, entre aspas, uma variável que estaria fora de controle, né? O ponto aqui é o seguinte,
acho que o Rafael aponta muito bem o momento prematuro para avaliar se o Flávio mantém ou retira sua candidatura. Tem muita coisa para acontecer. E volta a essa questão da sequência de fatos. Essas últimas 3 semanas de Messias em diante, acho que a gente vivenciou uma etapa política muito particular. E talvez o próprio Flávio pode ser beneficiado por algum novo episódio que coloque a situação dele em segundo plano. Obviamente estou especulando aqui, mas digo, se a gente segue essa sequência, não estaria fora do normal que a gente tenha algum novo episódio do mesmo tamanho ou até pior do que o Flávio está sofrendo hoje. Eu diria o seguinte, para entender talvez um pouco aquilo que a gente tenta observar daqui em diante. Temos uma figura central na direita que é Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro foi quem fez uma escolha, do ponto de vista dele, bastante racional, que foi não repassar o espólio para terceiros quando ele foi condenado. Ele disse, se eu não sou candidato, quem será candidato é alguém do meu núcleo mais fiel, né, e mais próximo, que são os filhos. Então, o que a gente talvez teria que avaliar um pouco aqui, pensando em possibilidades, e aqui, logicamente, insisto, estamos especulando sem ter talvez uma base certa, né, ou sólida. Mas eu diria o seguinte, primeiro, Flávio mantém ou não mantém? É o que eles estão avaliando hoje. Talvez o Flávio se desgaste, mas a decisão de Jair seja manter a candidatura de qualquer jeito. Resgato uma frase que o Flávio falou hoje na live da CNN, e ele disse, eu sou Bolsonaro e eu não desisto, uma coisa do tipo, eu vou até o final. Ou seja, ele está dando o sinal. Desgastado ou não, a opção de Jair pode ser manter a candidatura do Flávio. Sim. E aqui uma terceira opção que é, o Flávio pode não ser candidato, mas não necessariamente isso aí indica que Jair apoiaria alguém. Ou seja, Jair Bolsonaro, ele, pelo visto, não quis apoiar Tarcísio, e talvez a gente enxergue agora que talvez ele não queira apoiar algum outro candidato e se mantenha fora da disputa, para justamente preservar esse capital político, pensando em 2030 ou pensando em não perder poder e espaço dentro da direita. Excelente colocar o ex-presidente no meio disso. Jussara, a gente tem um minutinho, minha cara, mas eu preciso te ouvir sobre Eduardo Bolsonaro, o quanto ele atrapalha, já está atrapalhando qualquer estratégia da campanha de Flávio. Olha, Thaís, lá atrás ele já vinha criando alguma celeuma dentro da campanha, porque principalmente pelos posicionamentos dele como, digamos assim, o chanceler da família Bolsonaro nos Estados Unidos e toda a atuação dele na questão do tarifaço, no pedido da aplicação da lei Magnitsky às autoridades brasileiras. Agora, a grande questão é sobre esse fundo que foi criado por um advogado ligado a Eduardo Bolsonaro. Ele negou, dizendo que todo o dinheiro do filme foi aplicado justamente na produção, mas a questão é que mais uma sombra sobre Eduardo Bolsonaro, que aí Flávio Bolsonaro vai ter que lidar. Eu perguntei para ele hoje nessa entrevista mais cedo que se ele confiava 100% no Eduardo Bolsonaro e também no deputado Mário Frias, que faz a produção, está à frente dessa produção. Ele disse que sim. A grande questão, Thaís, e já te devolvo, é que a Polícia Federal passou a investigar o caminho desse dinheiro. Se esse dinheiro que foi captado por Flávio com o Daniel Vorcaro, por que ele foi para esse fundo e se ele foi totalmente aplicado a essa produção. A questão é, precisa ser apresentado o contrato, que Flávio Bolsonaro disse que está disposto a apresentar, mas ainda não apresentou, e também tudo o que foi gasto nessa produção. Qualquer defesa fora desses 2 pontos, a apresentação do contrato e também dos gastos dessa produção do filme biográfico de Jair Bolsonaro, fica muito difícil se sustentar, Thaís.